Depois de um tempo morando aqui na Suíça, eu percebi que cheguei achando que precisava aprender tudo, mas na verdade eu precisei desaprender muita coisa. E hoje eu quero te contar o que eu só consegui entender vivendo aqui, não pesquisando, não escutando outras pessoas, mas sim tendo a experiência real. E quando cheguei aqui na Suíça, pensei que o maior desafio seria trabalho, idioma. Na verdade, isso pesa, mas não é isso que mais muda você. O que mais te muda é que aqui tudo funciona sem você. E quando a gente presencia esse cenário, a gente percebe que não sobra mais espaço para desculpa. E no começo, isso parece ótimo, você pensa, ah, agora vai. Mas depois de um tempo, você percebe que esse tipo de vida exige presença o tempo todo. Aqui na Suíça é muito difícil viver no automático, empurrar decisões importantes com a barriga. Você percebe que, na verdade, isso é libertador, mas também cansativo. E depois de um tempo aqui, eu senti que a Suíça não te acolhe emocionalmente. Ela te respeita, mas também espera que você organize e se adeque ao sistema. E isso pode ser libertador ou extremamente solitário, especialmente se você vem sozinho, porque o silêncio aqui é real, não é aquele silêncio bonito de filme. Aqui o silêncio é aquele de ninguém te lembrando quem você é, e por isso que ter segurança sobre isso vai te fazer muito bem, não só aqui na Suíça, né? Mas em qualquer parte do mundo. E nesse silêncio pode acontecer algo difícil, como aconteceu comigo no trabalho, de pessoas tentando te colocar para baixo, pessoas com o ego inflado. No trabalho eu já escutei de um colega que eu nunca vou crescer, porque eu não quero fazer um curso de hotelaria, né? Mas, por outro lado, ele não sabe da minha vida e dos meus planos, porque isso é uma coisa importante também, né, da gente não compartilhar com pessoas que você não tenha extrema confiança, principalmente no ambiente de trabalho, onde a gente deve ter mais cuidado. E escutar aquilo foi incômodo, mas ali eu entendi uma coisa extremamente importante, que é ninguém sabe da sua trajetória inteira. E naquele momento eu refleti, também esclareci para mim mesma que eu tenho habilidades diferentes daquela pessoa e que, na verdade, ter um diploma de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo não te faz melhor que o outro, porque o que realmente importa são os nossos valores e princípios, né? E quando você mora fora, você precisa saber quem você precisa ter bem claro, porque podem acontecer esses tipos de coisas, esses tipos de pessoas podem cruzar o seu caminho. Se você não ter clareza de quem você pode simplesmente acreditar no que o outro te diz. E quando você chega num novo país, quando você ainda está se reconstruindo, firmando os pés, né, nessa nova fase, isso pesa. E eu falo bastante aqui, né, que eu gosto muito do silêncio, de viver ao redor dos suíços, da organização, do sistema aqui, mas às vezes, em algumas situações, eu, na verdade, sinto falta da espontaneidade do Brasil, do calor. E mês após mês, vivendo experiências boas e ruins, visitando lugares que um dia eu nunca imaginei que visitaria, mas também atravessando desafios que me fizeram pensar em desistir, me fizeram pensar que a Suíça não era para mim. E teve dias que eu me perguntava se insistir era maturidade ou medo de admitir que estava sendo difícil. E essa dúvida cansa mais do que o idioma, o trabalho, o frio, os dias curtos, porque ninguém vê esse conflito do imigrante. Ele acontece tudo em silêncio, tudo dentro de você. E só depois de quase 1 ano e meio morando aqui, eu entendi algumas coisas e eu quero contar para você hoje. E quando a gente muda para um novo país, levamos com a gente as nossas histórias, a nossa forma de viver e ver a vida, né? A nossa cultura.
E ter a clareza, ter a informação de que a gente vai precisar se adaptar, deixa o processo muito mais leve, muito mais fácil. Entender que deixar um pouco de lado o teu antigo estilo de vida, como alimentação, atividades, tá tudo bem. Isso não significa que você tá traindo as suas raízes, não tá traindo a tua história. Isso, na verdade, é aprender a viver melhor aonde você escolheu estar nesse novo local. E isso é uma coisa que eu aprendi, que você se adaptar não é perder a sua identidade, e sim ganhar repertório, porque você não deixa de ser quem você é, você na verdade aprende novas formas de existir, e isso é uma das coisas mais lindas de quem imigra, e imigra de coração aberto. E quando você para de lutar contra isso, o teu corpo relaxa, a tua mente acalma, porque quando a gente resiste demais a tudo que é novo, a saudade vira uma frustração, e a frustração vira decepção nessa nova fase da sua vida. E isso foi o que eu entendi profundamente vivendo aqui na Europa, mas eu já tinha sentido um pouco disso quando me mudei do Rio de Janeiro para Campinas, onde eu vivi por 7 anos. E por mais que sejam 2 estados próximos, tinha muita diferença cultural, e a partir daí eu comecei a abrir a minha cabeça totalmente para novas experiências, para novas formas de viver, e nada disso me afastou de quem eu realmente sou. Na verdade, tornou o processo todo mais leve e muito mais possível. E depois de um tempo aqui na Europa, vivendo dessa forma, eu percebi que esse tipo de vida, na verdade, não te empurra, ela te pede estrutura, e estrutura não é rigidez. Na verdade, é clareza, clareza do que você busca, clareza sobre rotina, dinheiro, limites, porque sem isso, viver aqui vira sobrevivência, e com isso vira construção. Até porque viver fora do seu país não te promete felicidade. Na verdade, tudo cobra por responsabilidade. E é claro que eu não cheguei aqui na Suíça sabendo tudo. Eu errei, ajustei, recomecei, e hoje, olhando para trás, eu consigo entender coisas que, se eu não tivesse saído do Brasil, eu jamais teria entendido na minha vida. E se você está pensando em morar fora, talvez a melhor pergunta não seja se vale a pena, mas se você está disposto a viver uma vida com menos improviso e mais consciência. Nem todo mundo quer isso e nem todo mundo precisa. E tá tudo bem. Hoje eu não romantizo mais isso e nem demonizo também. Eu só entendo melhor tudo, e entender muda tudo. Principalmente porque quando você entende o tipo de vida que está escolhendo, você para de se cobrar tanto. E se esse vídeo fez você pensar um pouco mais, talvez não sobre a Suíça, mas sim sobre o tipo de vida que você quer construir, fica aqui comigo, porque nos próximos vídeos eu vou compartilhar mais sobre o que eu aprendi vivendo aqui, sem filtro e sem fantasia. Então se inscreve aqui no canal, porque isso com certeza vai te ajudar a poupar tempo, energia e algumas dores que eu só aprendi vivendo isso na prática. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.